Saúde, saúde a todos os presentes. Agradeço o convite que foi formulado pela organização. Dizer que o meu tema, no âmbito da relação laboral, é um dos temas mais complexos, porque depois de termos, durante o dia todo, falar da constituição da relação jurídico-laboral, eis o meu tema a tratar da cessação da relação laboral. Portanto, como devem imaginar, é um tema que, para o trabalhador, é um tema de tristeza, porque se eu hoje for à minha casa e dizer assim, consegui um emprego, até os filhos todos ficam satisfeitos. Para conseguir um emprego, a nossa vida vai mudar. Mas, diferente é quando um pai vai à casa e diz assim, amor, eu perdi o emprego. Portanto, para a família, perder o emprego é perder o sustento da família. Portanto, com a cessação do contrato, o trabalhador é remetido à condição de desempregado. Daí que é um tema que é muito sensível do ponto de vista laboral. Por culpa desta sensibilidade, tem sido orientações da OIT, que os contratos ou que a relação jurídico-laboral deve beneficiar de uma garantia de segurança. É nesta perspectiva que o nosso legislador, na Constituição da República de Angola, artigo 76, prevê um princípio da segurança do emprego. Portanto, este tema, eu antes mesmo de entrar propriamente na cessação do contrato ou nas formas de cessação do contrato, gostava de fazer aqui uma nota muito curtíssima e brevíssima, só para tentar perceber esse regime. É um regime que vem... Eu vou seguir assim, depois vou para aí. Portanto, o regime da cessação do contrato de trabalho na Lei 2023 vem regulado no artigo 278. E esta disposição, no seu número 1, começa exatamente com o princípio da estabilidade, que no fundo é a materialização do princípio da segurança do emprego, que vem consagrado no artigo 76 da Constituição da República de Angola. Estamos a falar de um princípio que tem fundamentalmente dois sentidos. No sentido positivo, esse princípio da segurança do emprego deve ser entendido como garantia de emprego do trabalhador, ao passo que no sentido negativo deve ser dirigido ao empregador. Traduz-se na proibição que o empregador tem de extinguir a relação jurídico-laboral sem justa causa ou com base em motivos políticos, ideológicos, religiosos, etc., etc. E podiam me perguntar, mas por que temos que proteger o trabalhador e não o empregador? Até porque estamos a falar de um contrato onde se presume existir uma posição de igualdade entre as partes. Então, a resposta é muito simples. É que o próprio direito do trabalho, na sua essência, tem em vista a proteção do trabalhador. Vejam que o trabalhador, este contrato de trabalho é um contrato especial que, ab início, as partes estão sempre numa posição de desigualdade. Então, a doutrina tem estado a apontar, fundamentalmente, 3 razões que justificam este princípio da segurança do emprego. Uma razão que é de ordem econômica, outra razão que é de ordem social e uma última razão que é de ordem jurídica. A razão de ordem econômica consiste no facto de o trabalhador, tal como já me referi no começo, o trabalhador depende economicamente do salário. Então, há razões para garantir a segurança do trabalho, porque é do trabalho onde sairá o sustento do trabalhador, bem como da sua família. E a razão de ordem social é que um elevado número, um elevado índice de instabilidade nos postos de trabalho pode ocasionar ou pode redundar em desestabilização social. Daí que os Estados
devem fazer algum esforço no sentido de legislarem de modo a salvaguardarem os postos de trabalho. Mas aqui é necessário que esta salvaguarda não seja até ao extremo, porque também o excesso de proteção pode fazer com que os postos de trabalho deixem de existir. Então, é necessário que exista aqui um equilíbrio entre aquilo que é a salvaguarda do posto de trabalho e a própria possibilidade dos empregadores rescindirem os contratos. E do ponto de vista jurídico, esta razão consiste no facto de o contrato de trabalho ser um contrato especial onde o empregador, com a constituição da relação jurídico-laboral, passa a adquirir 3 poderes. Portanto, o empregador, com um contrato, passa a ter o poder diretivo, poder regulamentar e poder disciplinar. E o trabalhador não tem nenhum poder. Portanto, vejam que há necessidade de olhar para este indivíduo que não tem poder e garantir-lhe a segurança do emprego. Portanto, é fundamental que isto fique e só assim estou em condições, sim, agora de entrar propriamente no tema. E eu, para facilitar, preferi fazer um esquema geral. É comigo, né? Está completamente, uma parte foi roubada. Não sei se o colega que está aí com a informática consegue nos ajudar. Mas, na verdade, é que o regime jurídico da cessação do contrato de trabalho na futura Lei Geral do Trabalho vem previsto no artigo 278 e seguintes. Nos termos desta disposição, e aqui a minha preocupação é que o projeto que eu tenho comigo, nos termos deste artigo 278, encontramos apenas 3 formas de cessação do contrato de trabalho. Vamos encontrar a primeira forma, que é a caducidade, a segunda, que é a revogação, e a terceira, que é a resolução. Portanto, são essas partes que estão aí meia invisíveis. Em cima temos a caducidade, de seguida a revogação e, por último, temos a resolução. E eu aqui, do final, acresço a denúncia, porque entendo que provavelmente terá sido por alguma falha ou gralha, ou alguma razão que terá feito com que ele não tivesse colocado a terceira, uma linha D no artigo 278, número 2, porque nos artigos subsequentes eu consigo encontrar a denúncia. Portanto, aí parece-me, espero que o grupo técnico, espero que onde está o diploma tenham em atenção a esse aspecto. Então, e a grande questão que se coloca é, será que esse regime, se olharmos caducidade, revogação, resolução e eventualmente denúncia, será que estamos perante um regime novo? E a resposta é muito simples. É que, na verdade, não obstante os novos termos adotados pelo legislador, na verdade, continuamos com o mesmo regime. O que se passa é que o legislador, do meu ponto de vista, preferiu adotar aqueles conceitos civilistas. Portanto, a caducidade sempre foi uma forma de cessação do contrato de trabalho. Só que tinha um outro nome, que era cessação do contrato por causas alheias à vontade das partes, que é igual à caducidade. Ou seja, quer na lei de 2000, quer na lei de 2015, o legislador havia adotado a designação cessação do contrato por causas alheias à vontade das partes. É isso, né? Acho que sim. O seu regime, em geral, continua a ser o mesmo. As causas de caducidade continuam a ser as mesmas. Portanto, no fundo, o que ocorreu é apenas a alteração da denominação, para dizer que, para os doutores que pertencem aos gabinetes jurídicos, aos recursos humanos, não se assusta com o termo caducidade, porque corresponde àquele modelo que nos acostumamos. A revogação também. Portanto, a revogação, se olharmos para a lei de 2000 e para a lei de 2015, iremos encontrar termos ou terminologias diferentes. Enquanto que na lei de 2000, a revogação era denominada por cessação do contrato
por vontade das partes. E na lei de 2015, encontramos cessação do contrato por mútuo acordo. Estas duas expressões têm o mesmo significado de revogação. Portanto, não precisam assustar com o termo. No fundo, a revogação sempre foi uma das causas de cessação do contrato de trabalho. E, em terceiro lugar, que é a linha C do artigo 278, número 2, é a resolução. O que é a resolução? No fundo, a resolução é uma forma de cessação do contrato de trabalho que ocorre naquelas situações em que há um incumprimento do contrato por uma das partes. Portanto, se olharmos para este conceito, facilmente iremos concluir que também sempre existiu. Só que qual é o problema? É que, enquanto que a resolução inclui apenas os casos de cessação do contrato com justa causa, quer elas sejam justa causa subjetivas ou objetiva, e quer elas sejam da iniciativa do trabalhador ou do empregador, há situações em que o contrato cessa sem justa causa. E aí é que há tal denúncia, que certeza que não foi um esquecimento do legislador, mas sim, terá sido alguma gralha ao imprimir o documento. A linha C, ou seja, o artigo 278, número 2, deve-se incluir uma linha C. Eu trabalhei numa versão, não sei se a versão mais atualizada já prevê esta linha C, mas o certo é que há necessidade de se incluir esta linha C. E depois temos a denúncia. Na denúncia, vamos encontrar, ou seja, ainda na resolução, vamos encontrar a resolução por iniciativa do empregador. Esta resolução por iniciativa do empregador assume duas modalidades. Temos a resolução por iniciativa do empregador, que traduz-se no despedimento por causas subjetivas e no despedimento por causas objetivas. O despedimento por causa subjetiva é aquele que tem como causa uma infração disciplinar. Portanto, essa causa subjetiva está diretamente relacionada com o trabalhador. Ocorre naquelas situações em que temos um trabalhador cometeu uma infração disciplinar, a forma de extinção da relação laboral com este trabalhador será o despedimento por causas subjetivas, que a sua validade pressupõe a observância de um processo disciplinar. Já foi aqui avaliado no princípio, num dos módulos, e vimos que, em linha geral, o regime do processo de despedimento por causa subjetiva, em linha geral, mantém-se o mesmo, com algumas ligeiras diferenças que já foram apontadas no âmbito do processo disciplinar. O despedimento por causas objetivas pode ser individual ou coletivo. Quer o individual, quer o coletivo, tem como causas não razões comportamentais do trabalhador, mas razões ligadas à própria estrutura da empresa, razões econômicas, razões tecnológicas da empresa, é que poderão levar o empregador a cessar o contrato de trabalho, que também, no fundo, mantém claramente o regime anterior, com algumas alterações que iremos de seguida anotar. Então, quais são as novidades que temos no despedimento por causas subjetivas? Já foram apontadas no período da manhã, mas não tem demais. Não tem demais. Ainda na caducidade, que é a primeira causa de cessação, é a primeira forma de cessação do contrato de trabalho, vale recordar que ela vem prevista no artigo 280 da LGT de 2023 e as causas de cessação são as mesmas que vinham previstas no artigo 212 da Lei de 2000, bem como as que vinham no artigo 199 da Lei de 2015. Portanto, tirando a denominação, o regime continua a ser o mesmíssimo. A revogação, também já fiz referência, no anteprojeto, já não é anteprojeto, na lei que está a porta, consta do artigo 283 da LGT,
Os requisitos de validade continuam a ser os mesmos. Estamos a falar daquela cessação do contrato que ocorre por vontade das partes, cuja sua validade carece da observância de um formalismo que também está na lei. Portanto, o regime é o mesmo da lei de 2000, da lei de 2015 e agora da lei de 2023. Dispensa. Aqui. Depois, temos a resolução, já fiz referência, mas agora o que a mim interessa é olharmos para as diferenças. Diferenças dessas que já foram abordadas pelo doutor, portanto, uma das diferenças é a eliminação do inquérito prévio. Em relação ao leque de dever disciplinar, também já foi abordado pelo doutor, portanto, entre aspas, ultrapassado, em que, ao contrário da lei de 2015, as medidas saíram de 4 para 6. Em relação à data da entrega da convocatória, também já foi abordado, no fundo, fiquei, entre aspas, ultrapassado. Já fizemos referência a este aspecto, só para reforçar, durante muito tempo os tribunais têm se debatido com esta questão. O que é que temos notado na prática? Notávamos que haviam empresas que realizavam a entrevista no mesmo dia em que convocavam o trabalhador. Por quê? Não havia uma norma a proibir, mas do ponto de vista prático não há dúvidas que este proceder punha em causa o princípio da boa defesa. Neste particular, o legislador ouviu aquilo que tem sido as posições jurisprudenciais e hoje vem configurar um prazo mínimo entre a entrega da convocatória e a realização da entrevista. Mas aqui é preciso deixar claro que não é a data da convocatória, é mesmo a entrega da convocatória. Porque já vi situações em que a convocatória foi elaborada no dia 2 de janeiro, para uma entrevista marcada para o dia 10, até aqui dentro do prazo. Entretanto, a entrega formal ao trabalhador ocorre ou no mesmo dia da entrevista ou um dia antes. E o advogado diz, não, doutor, está aí, convocamos no dia 2. Não, o que conta é a data da recepção por parte do trabalhador. Daí que os ilustres recursos humanos devem sempre ter este cuidado. Elaborou a convocatória, notifica imediatamente ao trabalhador no prazo não inferior a 5 dias, sob pena de invalidade do próprio processo disciplinar. Depois, em relação à prescrição, também já foi aqui dita, eu também apoio esta posição do legislador, porque nós temos verificado situações em que, só para dar um exemplo, vou fazer um esforço para dar um tocar da empresa, provavelmente estejam aqui, às vezes, os representantes da empresa. Temos situações em que a infração foi cometida em 2012, não, em 2015, por exemplo, mas estamos a falar de empresas que, às vezes, em termos de gestão danosa, em que houve um período em que ninguém estava preocupado com auditorias, fiscalizações, mas depois de 5, 4, 3 anos, feita uma auditoria, percebe-se que esse sujeito, afinal, subtraiu mais de 100 milhões de kwanzas. Nos termos da lei em vigor, que é a Lei 15, o facto do empregador não ter despoletado o processo disciplinar dentro do prazo de 1 ano, a contar da prática da infração, no fundo, se a infração foi cometida em 2015, dia 1 de janeiro, não tiver despoletado disciplinar até 1 de janeiro de 2016, um ano depois, esta infração prescreve. Portanto, como deve imaginar, entendo que é uma norma que acaba por salvar muitos infratores. Daí que esta solução do legislador de 2023, em meu entender, é uma solução que merece o nosso aplauso. A grande diferença... Pedro, para concluir, só já fiz. Já para concluir? Ok. Pronto. Os seus 20 já consumidos. Sem problemas. Posso dar mais 2? Só 2? Mais 3, então. Pronto. A grande mudança, que entendo que até mesmo uma mudança de paradigma, prende-se com os efeitos da ilicitude do despedimento. Ou seja,
Enquanto que na Lei 2 de 2000 e na Lei 7 de 2015, ainda em vigor, o despedimento pode ser nulo ou improcedente e as consequências são diferentes. Portanto, hoje, um despedimento nulo tem como consequência reintegrar o trabalhador necessariamente e pagar os salários e complementos desde o despedimento até a reintegração e, consoante a natureza da empresa, poderá ter mais 6, 4 ou 5 salários. E as consequências do despedimento improcedente são, primeiro, a reintegração ou, em alternativa, a indenização e o pagamento dos salários de base. O que o legislador vem fazer na lei, na LGT 2023, veio uniformizar o regime da ilicitude do despedimento. Hoje, nos termos do artigo 300 nos termos do artigo 300, o despedimento nulo e o despedimento improcedente vão dar lugar à ilicitude do despedimento. E esta ilicitude do despedimento tem as consequências foram todas uniformizadas. Portanto, hoje não há mais o improcedente, a consequência é uma, e o nulo, a consequência é outra. E uma outra novidade é que, mesmo nos despedimentos nulos, o legislador aceita a possibilidade de o trabalhador, ao invés de ser reintegrado, o próprio trabalhador pode optar pela não reintegração, mas sim pela indenização. E esta solução acaba por pôr em xeque uma questão que foi colocada no Clube da Manhã, que tinha que ver, pois foi colocada pela doutora, tem que ver com a possibilidade do empregador suprir os vícios constantes do disciplinar. Por quê? Porque se eu for o trabalhador, sei que cometi a infração disciplinar, mas pelo fato do empregador ter cometido no procedimento disciplinar, o tribunal declarou o despedimento nulo, obviamente eu não direi a reintegração. Vou optar pela indenização e só é ganhar. Portanto, eu entendo que esta alteração, do ponto de vista prático, não sei qual foi o estudo feito pela comissão que trabalhou na alteração da lei, eu não sei se, até certo ponto, não acaba por ser, de alguma forma, injusto, porque tiram a possibilidade do empregador repetir ou suprir as irregularidades disciplinares a um trabalhador que efetivamente cometeu a infração. Porque é preciso sermos justos que há situações concretas em que é evidente que o trabalhador cometeu a infração. Só que por alguma incúria por parte do empregador, o próprio processo disciplinar que foi mal instruído. E quer o diploma de 2000, quer de 2015, davam a possibilidade de, depois de decretado a nulidade do despedimento, o empregador, 5 dias antes de reintegrar o trabalhador, podia repetir o processo disciplinar. E aqui far-se a justiça por aquele trabalhador que efetivamente cometeu, acabava mesmo por sair da empresa. Hoje, acabamos, entre aspas, por premiar o trabalhador, porque ele cometeu a infração, por falta de procedimento do empregador, o despedimento foi declarado nulo, mas ele opta não pela reintegração, por uma indenização. É verdade que o direito do trabalho visa proteger a parte mais fraca da relação laboral, mas há situações concretas em que há necessidade de sermos justos. Doutor Pedro, houve a cessação do tempo para a preleção e até do tempo de prorrogação. Por isso, agradeço, por favor, que conclua para podermos... Pronto, mas só para terminar mesmo, gostava de dizer que a comissão que trabalhou no diploma está de parabéns, houve de facto avanços, resgatou-se princípios, reforçou-se o princípio da segurança de emprego através da criação do regime e regra. Portanto, está de parabéns à comissão que trabalhou no diploma. Então, por resto, claro. Obrigado.